Num futuro próximo, a tecnologia controla quase todos os aspectos da vida, mas quando Gray, um tecnofóbico, tem seu mundo virado de cabeça para baixo, sua única esperança de vingança é um implante experimental de chip de computador chamado Stan. E esse é o upgrade de 2018. Fala pessoal, meu nome é Juan, sejam bem-vindos ao Nerd Cine. E hoje eu vou falar um pouco sobre o Upgrade, que foi dirigido por Leigh Whannell, que foi co-roteirista e foi o ator do primeiro filme dos Jogos Mortais, e que tem conseguido dirigir alguns filmes que têm se destacado por aí, e que acabou saindo desses filmes de terror que seguem essas fórmulas mais básicas, igual a do seu colega James Wan, mas que tem conseguido pegar projetos que se destacam. E esse é um filme de ação e ficção científica que mostra Gray, que é um cara que não gosta muito da tecnologia atual e que trabalha reconstruindo carros para alguns clientes, mas que mesmo não gostando da tecnologia, ele está envolto disso. Até que um certo dia ele vai entregar um desses carros para um cliente e na volta eles acabam sofrendo um acidente e a sua esposa acaba morrendo. Nisso ele acaba ficando tetraplégico e esse último cliente que ele foi entregar esse carro, ele era um grande empresário da área de tecnologia e que acaba disponibilizando um chip que faz ele voltar a andar. E com esse chip, ele vai em busca de vingança para tentar saber o que aconteceu e por que tentaram matar ele junto com a esposa, né? E esse filme ele usa bem esse plano de fundo da tecnologia, então toda essa parte de ficção científica funciona muito bem, diferente do outro filme que eu falei há pouco tempo aí, e se não tivesse essa parte de ficção científica, a parte da tecnologia cyberpunk lá de Berlim, não faria diferença nenhuma. Se fosse nos dias atuais e passando numa cidade normal, funcionaria do mesmo jeito, não teria diferença. Aqui eles usam bem esse artifício porque ele vive no mundo tecnológico e que, por mais que ele não goste da tecnologia, ele vai precisar usar isso a seu favor para descobrir por que mataram a esposa dele. Que, aliás, ela também trabalhava numa grande empresa de tecnologia e que era concorrente desse último cliente. E a motivação é muito simples e muito direta. O que aqui ele vai buscar a vingança, então ele quer saber o que aconteceu e quer fazer que todos os caras que estejam envolvidos paguem. E esse chip ele tem uma inteligência artificial ali nele que só ele acaba escutando o programa falar com ele. O programa ele fala as coisas e acaba conseguindo umas informações sobre o caso dele. Então ele mostra um vídeo do que tinha acontecido naquele dia e o Gray ele vai atrás para fazer esses caras pagarem, já que a polícia estava muito lenta no caso. Eu acho que o grande diferencial desse filme são as cenas de ação, que são todas muito bem dirigidas e muito bem coreografadas, e tem várias cenas em que ele está lutando e que, cara, são muito bem feitas e são muito interessantes visualmente. O Liu Anil, ele conseguiu dirigir essas cenas que são visualmente bonitas e que ao mesmo tempo elas bugam sua cabeça porque você fica pensando de como foi feito. Então, em várias dessas cenas, ele dirige de uma forma que não tem tanto corte, então você entende o que está acontecendo na luta, e que ao mesmo tempo ele faz uns movimentos de câmera que segue o personagem que são visualmente muito legais e que provavelmente deve ter dado muito trabalho para ser feito. Os visuais dos lugares também são bem legais, então ele pega toda essa vibe meio cyberpunk também, e que aliás tem uns carros no filme que aparecem um Cybertruck, antes do Cybertruck ter ficado tão famoso, eu não lembro quando que foi lançado esse carro, mas tem uns carros aqui que você olha e parece muito o Cybertruck, o que mostra que eles conseguiram ter uma identidade visual bem interessante. E no final do filme, o Gray ele acaba descobrindo tudo o que aconteceu e tem um plot twist que eu acho bem legal. E que se você não prestar atenção, você acaba não percebendo nada desse plot twist. Então vai acabar te pegando bastante. E eu vou acabar não falando para não estragar a experiência de quem ainda não assistiu, mas se ele tivesse ficado em aberto, talvez ficaria muito mais interessante. Porque poderia te deixar pensar no que aconteceu e você criaria o seu cenário. Mas nada disso estraga a experiência do filme e nem deixa de ser um bom final também. E que, no geral, Upgrade ele é um filme tecnicamente muito bom, ele é muito bem feito e que tem soluções criativas muito interessantes e que consegue fazer boas cenas de ação com uma direção muito bem feita que conseguem criar um cenário tecnológico que é muito bom também e que faz todo sentido para essa trama. E que é um filme muito bom, que ele consegue fazer tudo isso muito bem feito
e no que se propõe a fazer, custando apenas 3 milhões de dólares, que para Hollywood isso não é nada. Se você pegar filmes com orçamentos médios, eles vão custar, sei lá, de 30 a 40 milhões. E que, sei lá, 3 milhões de dólares provavelmente é só o salário de alguns dos atores que vão estar no filme. O que torna esse filme ainda mais espetacular porque ele é muito bom e foi muito barato. Mas essa é só a minha opinião. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerd Cine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!